2 de abril, dia de conscientização do autismo. Onde é que nasceu essa data e por quê, Felipe? Essa data ela foi criada pela ONU, Daércio. O Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo é celebrado no dia 2, ou seja, no caso foi celebrado ontem, e o objetivo da data é promover o conhecimento sobre o espectro autista, bem como sobre as necessidades e os direitos das pessoas autistas. É sobre isso que vamos tratar em seguida, em 30 segundos, na entrevista que já temos aqui com a presença no estúdio da Sueli Gorni, psicóloga, para a gente tratar sobre esses detalhes todos, aprender um pouco mais, porque ainda que você não tenha exatamente próximo de você alguém que seja um caso de transtorno de autismo, é bom saber como é que ela se manifesta, como, de alguma forma, também ajudar a inserir, né, que isso é muito importante, entender, para nunca mais acontecer o que me disse uma entrevistada aqui uma vez, em que acho que num supermercado o filho apresentou ali algum momento de, enfim, rebeldia, enfim, e que era acompanhado por outra senhora, a senhora olhava e comentou com a mãe dessa criança assim, isso aí é falta de chinelo na bundinha. Mas como é que essa senhora sabia disso? Poxa, parabéns, que inteligente, né? Maravilha, a senhora sabe tudo. Já sabe que o problema aí é a falta de uma chineladinha na... É mesmo. É para não acontecer esse tipo de coisa, você ficar com cara de ignorante diante das coisas. Por isso que a gente tem que aprender. Por isso que esse tema precisa ser insistentemente lembrado, para que de uma vez por todas isso não mais acontece, situações desse tipo nunca mais aconteçam. E vamos de novo contribuir com esse tema em seguida, dentro de um minuto aqui, ao trazermos para o programa essa entrevista bem interessante, que se você desejar fazer perguntas, inclusive, pode fazer preferencialmente no começo da entrevista. Às vezes as pessoas vão curtindo a entrevista e tal, no final elas, puxa, mas eu tinha dúvida. Mas aí a hora que a pergunta chega aqui para mim, a entrevistada já foi embora, né? Então faça as perguntas preferencialmente bem no começo da entrevista, para que a gente possa a tempo passar também para o entrevistado. Bom dia, Sueli Gorni, psicóloga, obrigado por ter vindo. Bom dia, Daércio, muito obrigada pelo convite. Bom dia para você, para todos os ouvintes, profissionais da rádio, Adalberto. Bom dia. Gostaria de agradecer, então, o convite e parabenizar vocês por essa iniciativa, né? Para a gente conversar sobre um assunto tão importante que é o autismo. Autismo. Como em tantas outras entrevistas tão boas, tenho certeza que essa não vai ser diferente, não. E ontem impressionou o número de pessoas cuja causa reuniu. Sim, nós estávamos lá ontem, muita gente. Muita gente presente. O Baldo acabou de contar que lá em Araraquara também, a data foi comemorada lá com grande movimentação de pessoas e tudo mais. Sim. Porque é preciso dar um grito para a ignorância. Não é isso, não é verdade? Precisamos, Daércio, a gente precisa... A campanha deste ano, inclusive, é mais informação e menos preconceito. A gente precisa compartilhar as informações com qualidade, né? De qualidade, para que a gente possa, de alguma forma, combater a desinformação e o preconceito. Muito bem. A Sueli é psicóloga pela Universidade Federal de São Carlos, analista de comportamento, especialista em terapia comportamental, mestranda em psicologia pela UFSCar e supervisora da clínica CMI aqui em Matão. Já falamos por quê o Dia Mundial existe. Agora, vamos começar pelo básico e fundamental. O que é o transtorno do espectro autista? Certo, Daércio. Então, o autismo, ou o transtorno do espectro autista, a gente também chama de TEA, né, dessa sigla. Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, um dos transtornos do neurodesenvolvimento. O que isso significa? Que houve alterações nos processos iniciais do desenvolvimento cerebral. Né? E aí, quando a gente vai falar de autismo, a gente pensa em duas grandes áreas. Então, prejuízos como característica. Então, nós temos os prejuízos na comunicação e na interação social e pela apresentação de padrões de comportamento e atividades, assim, interesses restritos e repetitivos. Então, nós temos essas duas grandes áreas como característica. A pessoa, ela nasce com o autismo,
né? E os sinais estão presentes até os 3 anos de idade, mas ele persiste ao longo de toda a vida, né? Então, essas características, esses prejuízos e esses padrões, eles são persistentes ao longo da vida. Uhum. E por que é que hoje a gente vê que existem muito mais casos do que se podia imaginar? Uhum. Daí vem a pergunta. É porque o número deles aumentou ou não? Sempre existiram, porém o olhar era aquele da família que muitas vezes o reservava só para ir para o ambiente deles, sem que fossem inseridos dentro da vida social e tudo mais. Ou seja, eles existiam na mesma proporção e hoje é que eles estão sendo mostrados, inseridos, e está sendo pedido que a sociedade faça o mesmo com eles. Ou não? A modernidade é que trouxe um aumento de casos? Ô, Daércio, com relação à prevalência, né, o que os dados mostram, os dados vêm mostrando um aumento. Então, por exemplo, em 2010, era um caso a cada 110. Nós temos um dado super recente do mês passado, de março, de um caso a cada 36. Cada 36 crianças, mas é um aumento muito... Sim. E aí, então, esses dados vêm mostrando esse aumento, mas nós acreditamos que há um conjunto de variáveis para esse aumento. Então, mais informação, profissionais mais capacitados para o diagnóstico, né? Alguns critérios diagnósticos que mudaram ao longo desses anos. Então, antes a gente chamava de outros transtornos, e aí foi acrescentado tudo dentro do transtorno do espectro autista. Então, tem um conjunto de variáveis que fez essa incidência vem desse aumento, mas a gente acha que esses casos já existiam e não eram diagnosticados corretamente. Porque hoje tanto transtorno, síndromes, agora fala-se muito na síndrome de burnout, e uma série de outras coisas aí, mas em situações que a gente percebe também que essa vida moderna, corrida, disputada, competitividade, metas, essas coisas loucas todas, está trazendo um monte de síndrome, de transtornos aí. No entanto, nesse caso, ela deriva de onde? De alguma situação genética, já situações existentes, ou é um transtorno existencial? Daércio, as causas do autismo vêm sendo muito estudadas, né? Hoje a gente fala que a gente tem uma causa multifatorial. São fatores genéticos e fatores ambientais associados, a gente pode pensar. Teve um estudo em 2019 super importante, em 5 países, com mais de 2 milhões de participantes. Esse estudo, ele apontou que 98% aproximadamente são fatores genéticos, de carga genética. Vale a gente ressaltar que nem tudo que é genético é hereditário. Então, dentro desses fatores genéticos, a gente teria 81% hereditário, então que vem do pai ou da mãe, mas a gente tem cerca de 18% que são alterações na própria codificação do DNA do indivíduo. Além, então, dessa parte genética, que é bem grande, a gente tem os fatores ambientais, que são considerados fatores de risco, né? Então, mas os fatores ambientais que são fatores de risco são intrauterinos. Então, principalmente durante o primeiro trimestre de gestação. Né? Então, por exemplo, tem uma medicação, que o ácido valproico, que pode aumentar, né, um fator de risco para autismo. Mas é importante a gente ressaltar que não tem nenhuma variável comprovada após o nascimento. Então, a pessoa ela já nasce com o autismo. Então, nada de pensar que isso deriva da vida corrida que nós vivemos, ou, enfim, não é existencial, né? Não. Já se sabe disso, restando provar uma série de outras coisas, é isso? Isso, esses fatores ambientais ainda eles estão sendo bastante pesquisados, né? E aí a gente tem já algumas variáveis comprovadas, como infecções, o uso dessa medicação no primeiro trimestre, que pode aumentar o risco, mas a pessoa ela já nasce, né, com autismo. Esses números, assim, eles são uma realidade do Brasil, ou no mundo o comportamento é igual?
Daércio, no Brasil, a gente ainda não tem dados com relação à prevalência. Nós não sabemos o número de casos no Brasil. Se a gente for pegar essa prevalência norte-americana, de 1 para 36, é um estudo norte-americano, dos Estados Unidos. Se a gente for colocar na realidade do Brasil, a gente teria entre 5 milhões e 6 milhões de pessoas com autismo no Brasil. A gente não tinha esse dado no censo, foi acrescentado agora no último. Então, acho que em breve nós vamos ter informação. Estamos falando de quase 3% da população? Acho que em breve nós vamos ter esses dados, né? Porque foi acrescentado no censo. Mas o autismo, ele tem critérios diagnósticos no mundo todo, né? Então, essas características, elas são observadas no mundo todo. De 0 a 10, qual é o conhecimento que as pessoas têm a respeito disso? Sabemos que é muito, mas eu digo assim. Aliás, a pergunta fica melhor da seguinte maneira. Há famílias que vão se inteirar sobre o que é e vão pelo caminho certo. Sim. Né? De terapias e tudo mais, de providência. Aquele casal, aquele pai, aquela mãe que não se interessa pelo assunto, não foi estudar, não foi ver, simplesmente deu aquilo como sendo reações do que eles acham que é a personalidade da própria pessoa, da criança e tudo mais. Em geral, qual é o comportamento desse casal? Ele tende a evitar que o filho tenha sociabilidade, por exemplo. Ele recolhe o filho para dentro de casa. Sim. Daércio, as famílias que a gente atende, né, o contato que eu já tive com muitas famílias, em geral, as famílias, quando têm o diagnóstico, elas buscam por bastante informação. O que, por um lado, às vezes é até meio perigoso, porque na internet, a hora que você vai consultar... Que tem de gente errada ali. Isso. E também a família, algumas vezes, né, ela passa por um processo de aceitação desse diagnóstico. Nós estamos falando de um transtorno persistente, ao longo de toda a vida, e com áreas de comprometimento que são muito importantes, como, por exemplo, a comunicação. Os períodos são diferentes, as etapas, né? Então, a família passa, às vezes, por esse processo de desespero, de aceitação, de busca de informação. Você falou uma coisa muito grave. A internet se tornou um negócio perigoso. Dependendo, se a pessoa não souber selecionar um conteúdo, é um perigo, né? E a gente sempre pede para as famílias, né? Então, ter cuidado com essas informações, filtrar. Como a gente tem muitos casos de autismo, a gente tem charlatanismo também, Daércio. Então, a gente sempre pede para a família suspeitar de vendas de curas milagrosas. Então, técnicas que não têm comprovação científica de tratamento, porque às vezes a família está num período mais de vulnerabilidade, né, ainda aceitando esse processo diagnóstico e acaba ouvindo essas pessoas. Então, sempre pesquisar se aquilo oferecido tem comprovação científica para autismo e quem é aquele profissional, quem é aquela pessoa, qual é a formação deste profissional, né, na área. E a gente, é bom saber, e é importante saber, que o autismo tem vários graus, tem diferentes graus. O Messi, por exemplo, ele é autista, sabe-se hoje, num grau, vamos chamar de mais leve, não sei se a expressão é correta, um gênio, né? Inquestionável. E há casos, às vezes, com um grau mais elevado. Então, eu queria tratar com você sobre esses diferenciais, esses diferentes graus ou níveis do autismo. Quais são esses estágios e se um mais leve vai evoluir ou não sempre será naquele grau, naquele nível diagnosticado ainda no começo? Daércio, o autismo, a gente costuma... ele tem uma classificação, né, que a gente costuma sempre explicar como classificação 3 graus, 3 níveis, de acordo com o tanto de suporte que esse indivíduo precisa para as atividades de vida diária dele. Então, por exemplo, o nível 1 de suporte é um indivíduo que ele vai exige apoio, precisa de apoio. O nível 2 de suporte exige muito apoio substancial. E o nível 3 de suporte exige apoio muito substancial. Então, a palavra espectro, dentro do nome do transtorno, ela significa essa variação dessas características. É um espectro.
E aí a gente costuma dizer que nenhuma pessoa com autismo é igual à outra, né? Então, nós temos essa variação das características e esses 3 níveis de suporte. Uma informação importante, Daércio, a gente tem evitado usar as palavras leve, moderado e severo. Né? Antigamente, até o manual de classificação de doenças mentais ele traz, né? Mas recentemente, na nossa prática, a gente tem evitado usar, porque as pessoas de suporte 1, que seria o leve, elas têm bastante dificuldades dentro do transtorno, né? E aí as pessoas acabam minimizando isso. Mas você é leve, né? Como se... leve para quem, né? A pessoa de suporte 1 tem as dificuldades. Para ele sempre será. Assim como a pessoa de suporte 3, né? Talvez as pessoas possam ter um preconceito de desacreditar das potencialidades daquela pessoa. Então, a gente tem usado o nível de suporte 1, 2 e 3. Então, eu teria que dizer suporte 1, suporte 2, suporte 3. Isso, nível de suporte. Ok, é bom aprender essas coisas, porque a gente conduz assuntos como esse aqui, até agora eu não sabia disso, porque é bem particular da profissão de vocês. Sim. Esses níveis diferentes já são determinados geneticamente também? Então, Daércio, até sua pergunta anterior era como se a pessoa ela pode passar, né, de um nível para o outro. Quando a criança nasce, que ela vai para uma avaliação, nessa avaliação pode ser colocado um nível, né, de suporte ali de acordo com aquela avaliação inicial. No entanto, a partir das terapias, do tratamento, essa criança vai desenvolvendo habilidades e no segundo momento de avaliação, ela pode ter mais habilidades do que naquele momento inicial. Ou ao contrário também, Daércio, se a gente não tem um tratamento adequado para aquela criança, uma intervenção, ela vai acumulando atrasos. Então, acumula atraso do primeiro ano, acumula atraso do segundo ano, e aí vai ficando cada vez mais discrepante, né? Alberto? Bem, Sueli, acompanhando você conversando com o Daércio, interessante esse assunto, como ele falou, muito importante estar debatendo, levando ao conhecimento da população, esse assunto tão importante, ainda mais ontem, o Dia Mundial, nós estivemos ontem próximo à Secretaria de Esporte, muitas pessoas lá compareceram, até fiquei assustado um pouco com tudo isso, né? Porque a gente não imaginava que tantas pessoas hoje estão acometidas por essa doença, vamos chamar assim, me corrija se não foi dessa maneira. É um transtorno. Hoje o que eu percebi, conversando com algumas mães lá, e você estava presente também, é o fechamento do diagnóstico. É muito complicado e todas as mães estão reclamando referente a isso, que só um profissional da área da saúde, um médico pode fazer isso. Sendo que na sala de aula o professor começa a verificar isso, depois vocês como psicólogos também passam por isso e tem que chegar até um médico, que é difícil ter esse profissional na área da saúde. Isso, Adalberto. A gente fala que uma avaliação ideal, ela é feita por vários profissionais. Então, por exemplo, pelo psicólogo, psicóloga, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, professores, pais, cuidadores. Então, todas essas informações de todos esses profissionais e pessoas que convivem com a criança é muito importante. Mas o fechamento do diagnóstico com o laudo, que vai garantir os direitos dessa pessoa, é feito pelo médico. Somente o médico pode fazer isso. Isso não acaba demorando um pouquinho para fechar um diagnóstico e começar um tratamento sobre aquela pessoa? Porque a gente sabe que não tem cura, mas existe um tratamento que pode melhorar e muito, e eu sou testemunha disso. Sim. Então, a gente precisa ver como, considerar como esse acesso ao médico pode ser difícil para algumas famílias, né, Adalberto? Então, nem todas as famílias conseguem acessar rapidamente este profissional. Bom, gostaria que você falasse um pouco, então, desse tratamento, qual que é o trabalho que está sendo desenvolvido hoje, que avançou muito, tá? Hoje a gente estava, agora há pouco você comentando, e isso era uma pergunta que todos nós fazemos, inclusive as pessoas ontem que esteve presente lá na Secretaria de Esporte, ali no Conjunto Poliesportivo, com a presença de muitas pessoas e profissionais da área, pais de familiares de autismo, com o apoio aqui do Grupo Centro de Comunicação, da Rádio Saudades, Rádio Jovem Pan, do grupo nosso também, da Prefeitura, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, e mais importante, promovido pelas pessoas que realmente vivem o dia a dia com seus filhos, estão ali correndo, se preocupando em trazer benefícios melhores cada dia, tá? Como que se hoje pode fazer esse tratamento, o que evoluiu no tratamento do autismo? Certo, Adalberto. Com relação ao tratamento, o que nós temos de comprovação científica? Então, só para ressaltar, então,
o autismo não é uma doença, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, por isso que a gente fala de tratamento e não de cura, né? Ele é persistente, desde que a pessoa tenha o diagnóstico, ela vai ter o autismo por toda a sua vida, mas nós temos tratamento com comprovação científica de muito eficaz, muitos ganhos. A gente pode ter muitos ganhos a partir da terapia. O que nós temos de comprovação científica sendo mais eficaz, uma comprovação científica bem robusta, né, de muitas pesquisas, é a terapia ABA. A terapia é baseada numa ciência, então algumas pessoas chamam de método ABA de forma errônea. A terapia ABA é uma ciência, então os procedimentos, os princípios, as estratégias são baseadas, né, são pautadas em uma ciência, então com comprovação científica, que tem alguns objetivos esse tratamento, como, por exemplo, Adalberto, desenvolver habilidades, né, nas pessoas com autismo, habilidades que são importantes, como, por exemplo, a criança que não aponta para o que quer, não tem oralidade, não aponta para o que deseja. Então, a gente ensina essa criança, por exemplo, a apontar. Uma criança que não tem oralidade, a gente pode ensinar ela a se comunicar por troca de figuras. Então, a partir da avaliação inicial, a gente desenvolve um plano de intervenção para ensinar habilidades e também para diminuir comportamentos que a gente chamaria de disfuncionais. Então, por exemplo, crianças que apresentam comportamentos autolesivos, né? Então, a gente pode aumentar o ganho de habilidades, diminuir comportamentos disfuncionais também. Para quê? Sempre pensando no bem-estar, na autonomia dessa pessoa e na qualidade de vida, para melhorar a qualidade de vida. Bem, você falava, e eu atentamente eu acompanhava, que com os 3 anos de idade já começa a se perceber se uma criança ela é autista ou não. O trabalho é importante começar também bem precoce, bem cedo. Exatamente, Adalberto. Hoje, os estudos, tem pesquisas que vão dizer que a partir dos 6 meses a gente já consegue identificar alguns sinais. Então, o diagnóstico ideal, né, para alguns médicos seria entre 1 ano e meio. Então, nós já recebemos na clínica uma criança, né, de 1 ano. Por quê? O que as pesquisas vão dizer? Os estudos científicos vão dizer que quanto mais cedo a gente começar o tratamento, a intervenção, melhor é o prognóstico, melhores são os ganhos, os resultados. Então, a identificação dos sinais precocemente e o início do tratamento é fundamental para os resultados. Bem, nesse caso, o trabalho, a gente está conversando com você como psicóloga que acompanha isso e vem já acompanhando há muitos anos. Esse trabalho é desenvolvido só pela área da psicóloga? Existe um grupo de pessoas que pode estar trabalhando no tratamento dessa pessoa? É uma equipe, Adalberto. Então, a gente está falando de um transtorno com várias áreas, né, de dificuldades. Então, a gente tem o trabalho da equipe de psicóloga, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional. Essas crianças elas podem ter alterações sensoriais importantíssimas, então uma hipersensibilidade ou uma hipossensibilidade, que é receber os estímulos de uma maneira diferente do que a gente recebe, e a terapeuta ocupacional vai trabalhar, vai fazer identificar o perfil sensorial desta criança, trabalhar a terapia para essas questões também. Além disso, a gente tem uma parceria, né, Adalberto? Então, além dos profissionais de aplicação de ABA, psicóloga, psicopedagoga, em alguns momentos é necessário também. E a gente tem escola, família, clínica, né? É verdade. E a gente está vendo as coisas evoluírem. Nunca se falou tanto em autismo como vem falando nos últimos anos. Isso é muito bom, é muito importante para conhecimento de todos. E a gente vê agora também o autista indo para a sala de aula, tá? E o governo disponibilizando uma pessoa para poder estar acompanhando esse trabalho dentro da sala de aula. Está faltando profissional para atender e dar sequência nesse trabalho? Adalberto, nós estamos caminhando aí na inclusão, né, com muitos desafios, e eu acho que, na minha percepção, a gente tem que ter investimento na formação desses profissionais e na quantidade, sim, de profissionais. Eu vou fazer uma pergunta a você, mas ela é tão elementar nos dias de hoje, quando a maioria das pessoas estão aprendendo sobre isso. Sejam pais ou não, né, de alguém que tem esse transtorno. Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas ainda não se situaram do ponto de vista médico, das várias disciplinas que cuidam disso,
ainda não nos situamos do que é no campo da educação, levando em conta que essa criança vai ter um bom período da vida dentro da escola. O que é melhor para ela? Nós não sabemos direito. Vocês sabem? Era melhor ter uma sala de aula só para eles? Ou eles têm que... O melhor seria conviver com todos os demais? Acho que a grande maioria de nós não sabemos isso. Então, é fundamental que a gente se situe. O que vocês que são profissionais já perceberam, entenderam que é o melhor para ele? Porque toda vez a gente está falando de escola. Porque eles vão crescer dentro de um ambiente aí que sempre vai ter uma grande dose de carga horária e tudo mais, e de convivência social dentro da escola, né? Então é fundamental que vocês, e eu também, que a gente entenda o que, do modo como é feito hoje, é o mais correto, ou o certo seria que no ambiente escolar ela tivesse a sala especial para ele, ou a convivência em sala de aula com todos os demais. Entendi, Daércio. Nós acreditamos na inclusão, né? Por quê? Na verdade, tem uma frase que diz: somos todos iguais. Na verdade, somos todos diferentes, né? Então, dentro de uma sala de aula, temos alunos com características diferentes uns dos outros. Então, nós acreditamos na inclusão, que essas crianças elas precisam estar inseridas na sala regular e que as suas individualidades, as suas características precisam ser consideradas. Então, como tornar esse ambiente também acessível para esta criança? E como é hoje, na prática? Hoje, as crianças têm direito a serem matriculadas na escola regular, né? Estarem na sala de aula junto com todas as outras crianças. Esta obrigação de receber e inserir essa criança é só do ensino público ou nas escolas privadas há também essa obrigação? Sim, Daércio, a escola não pode recusar a matrícula de uma criança. Em primeiro lugar, com não pode autismo. recusar. Não pode recusar. Na rede privada também não. E, inclusive, não pode cobrar mais para ter essa criança. Isso é garantido em lei. Do conjunto de leis que nós temos, então, até como resposta da própria sociedade para um número que aumentou e me assustou, a hora que você disse aí, nos últimos tempos, o conjunto de leis que tratam desses cuidados todos, ele é bom aqui no Brasil hoje ou ainda resta muito ainda? Nós temos temos a Lei Brasileira de Inclusão, nós temos a Lei Berenice Piana, que é em homenagem a uma mãe de uma pessoa com autismo, que considera a pessoa com autismo uma pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, né? Então, nós temos, nós temos muitas leis, Daércio. O que às vezes a gente percebe na prática é que a gente precisa de modificações atitudinais. Então, eu acho que a gente precisa de bastante investimento na formação de profissionais, por exemplo, que vão estar com essas crianças com relação ao autismo mesmo, né? Eu acho que a gente precisa de muito diálogo. Então, ouvir esses profissionais, ouvir as famílias principalmente, ouvir essas crianças, porque nós temos pessoas com autismo com oralidade, né? Ouvir essas necessidades, observar as crianças que não têm oralidade, porque mesmo que não fala, apresenta comportamentos. Oralidade, né? gente, é a expressão, a fala. Fala. Dessa criança. Isso. E a gente precisa lembrar que essas crianças vão crescer. Então, além da inclusão na educação básica, a gente precisa pensar na inclusão nas universidades, né, que é um movimento que já tem acontecido. Então, conversar com essas pessoas naquele ambiente, ver quais são as necessidades delas. Uma necessidade, por exemplo, levantada na universidade trabalhos em grupos muito grandes, né? O quanto que isso pode ser uma dificuldade para eles. E também no mercado de trabalho, né, Daércio? Então, nós temos que pensar em essa inclusão em todos os ambientes. Do ponto de vista das leis, elas já dão essas garantias. Por exemplo, você está dizendo que a gente está falando em escola e no período de infantil, né? Você avançou para a questão da universidade. Também essas mesmas leis se aplicam ao ensino superior? Sim. Então, quer dizer, há um caminho já bem avançado aí no setor das leis. Isso. Né? O que se nota é que falta na prática disponibilidade, principalmente profissional, pelo que eu entendi. É isso, né? Daércio, a gente ainda está caminhando na inclusão com muitos desafios, né? Mas estamos caminhando. Tem até perguntas aqui de ouvintes também, mas eu fiz algumas perguntas aqui
cujas respostas eu já imaginava que seriam essas, porque também já li um pouco a respeito e, de fato, bate com aquilo que você respondeu. Mas a gente, como repórter, não pode pensar que, então, porque eu sei, todo mundo sabe. Então, a gente vai fazendo perguntas, às vezes, que são básicas mesmo, porque é preciso que a gente contemple a todos, né? Com as respostas. Então, por isso fiz essa pergunta aí, exatamente para as pessoas se situarem, porque muitos acham, não, vamos criar uma escola à parte. Não é essa a melhor alternativa, né? Já aprendemos que é inseri-las. E ao inseri-las, é preciso que não só a escola esteja preparada, mas a sociedade esteja preparada para isso. Por isso que tem que insistir muito em divulgação de esclarecimento e tudo mais, para que essas pessoas sejam inseridas naturalmente. Sim. Né? Tem bastante discussão a respeito disso, Dércio. E aí eu lembrei aqui de um ponto também importante, porque às vezes a gente fala da inclusão e a gente pensa só na parte de atividades acadêmicas, pedagógicas, né? E aí eu lembrei de um ponto importante também, que, por exemplo, o lanche desta criança. Nós temos crianças com alterações sensoriais que não aceitam a merenda, o lanche oferecido pela escola, né? Não aceitam por questões sensoriais, não comem, sentem ânsia às vezes, né? A depender da textura. Sim. Então, até para este ponto, a gente precisa ter um olhar. Eu tinha uma criança que só comia como lanche uma bolacha específica de maisena. Né? Então, a gente precisou conversar com a escola para que esse lanche também fosse autorizado, porque isso também faz parte, né? A gente chama a atenção de vocês aí que saem com umas picapezinhas aí, um som estridente chato para burro. Quase sempre uma música de muito mau gosto, por sinal, desculpe. Vale lembrar que, entre outras coisas, e tem gente que chega a passar em frente do hospital com esses sons aí. Eles não estão não preocupados, cara. Só para te avisar que também no quadro de autismo, o som é um elemento que pode incomodar agressivo. Muito. Tanto que, inclusive, e em bom tempo e por boa ideia, e até foi razão de entrevista semana passada, que o vereador Carmo apresentou lá um projeto já aprovado, né? E que deve instituir no município essas sirenes de troca de aula, de intervalo. Então, ali é uma agressão no ouvido dessas. Eles têm uma, como é que se diz, sensorial? Uma hipersensibilidade. Uma hipersensibilidade. Aquilo machuca, eles. Entendeu? Então a ideia é que troque por um outro tipo de elemento aí, ainda que sonoro, mas quem sabe uma música, uma coisa mais tranquila, né? Um volume também melhor, ou sinais de luzes, não sei. Agora eles vão ver como fazer, mas não mais pelo sistema anterior, né? De umas campainhas muito altas, estridentes e tudo mais. Foi, aliás, uma bela ideia do vereador aí, enfim. Então é isso, a tal inserção vai depender muito da sociedade também, não é só da escola, não. É de todos nós. E para se preparar para isso, não tem outro caminho se não for pela informação, pelo esclarecimento. Por isso que essa entrevista está no ar, por isso tantas entrevistas a respeito disso dentro do programa. E a possibilidade de o ouvinte fazer suas perguntas. O que eles estão perguntando aí? A Cláudia, ela gostaria de saber por que hoje não se fala mais da hiperatividade? Mudou para o autismo? Não. A gente tem o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, que inclusive é uma comorbidade comum aos casos de autismo, mas eles não são juntos, são transtornos separados. São transtornos do neurodesenvolvimento, mas não foi acrescentado junto, né? A gente tem como comorbidade. Muita gente fala, nossa, agora é tanto transtorno, é TDAH, não sei o quê, burnout, um monte de nomes, tudo novo. E alguém pode pensar, esses terapeutas estão criando novas terapias, para ganhar dinheiro e não sei o quê e tal. E, por outro lado, aí se a gente analisar bem, o fato é que o conhecimento humano está aumentando. De Freud para cá, gente, faz 110 anos. Boa parte da teoria dele se perdeu no tempo. Foi importante, valeu, mas o conhecimento humano veio entendendo melhor. E é provável que daí derivaram esses nomes novos e tantas situações novas, né? Antigamente, né, Daércio, as pessoas tinham a dificuldade, mas não tinham tratamento, porque não sabia muito bem o que era. A própria depressão, né? As A pessoas falavam antigamente, eles sofrem dos nervos. Os antigos falaram. E hoje
Já sabemos que não é. E o que a gente tem visto na clínica também, Daércio, é que quando a criança recebe um diagnóstico, um familiar, pai ou mãe, diz, olha, eu também tinha essas dificuldades. Eu também tenho esses desconfortos. Hoje, né? E aí os médicos às vezes até apontam para esses pais, para o pai ou para a mãe, olha, eu acho que vale também uma avaliação para você. Então a gente está tendo diagnósticos de adultos, né? Porque antigamente a gente não tinha, então a gente lidava como podia, né? Então hoje o tratamento ele vem trazer isso. Ele tem como objetivo melhorar a qualidade de vida das pessoas. Não só de adultos, viu? Eu vi um estudo outro dia que focou na vida pessoal do Einstein, um gênio. E aí foram tentar entendê-lo como marido, como pai de família, como convivência social e tal. E eles chegaram à conclusão de que ele era um autista, um gênio. Einstein, o Messi, jogador de futebol, sabe-se que ele tem dentro do... Eu preciso me familiarizar agora dos níveis de suporte. Mas no entanto, é um craque de futebol, um gênio dentro do que faz, né? Entendi. Agora de adulto, que descobriu. Por isso que eu estou me reportando a eles aí. Sim, Daércio. E aí, às vezes, as pessoas perguntam, né? Então, quando fala de autismo, as pessoas associam, às vezes, a genialidade, a altas habilidades, uma superdotação. Isso é fato. A gente tem uma porcentagem bem pequena de superdotação como comorbidade ao autismo. O que nós temos, em geral, é a deficiência intelectual, em 30% dos casos. Então, não são todos os casos. Não é regra. Não, né? É a minoria mesmo. Eu não me lembrei deles, por acaso, senão pela genialidade do que eles faziam, né? E por isso mesmo se tornaram extremamente conhecidos. É mais por essa razão que eu lembrei deles. A pessoa com autismo, ela pode ter interesses restritos em algumas áreas, né? Então, por exemplo, crianças que gostam muito de dinossauro, ou de sistema solar, ou de fundo do mar, e aí sabe todos os nomes, porque fica vendo aquilo de forma repetitiva, né? Então, acabam sabendo muitas informações sobre um assunto específico por causa desse hiperfoco. Interessante isso, né? Interessante. Você falou de algumas situações, mas Sim. veja aí, poderia ser uma outra situação qualquer. O fato é que eles focam muito em cima de uma... Isso. Podem ter esse hiperfoco, né, num assunto, e aí falam muito sobre esse assunto. Interessante isso, saber, viu? Mais alguma pergunta? Não, deixa eu só registrar aqui. A Carol Tiossi, ela é mãe de autista, está acompanhando o programa e também agradecendo pela parceria, pelo evento que aconteceu ontem. Também mandar um abraço para a Tatiane Moretti, que é mãe de autista, a Valdirene Mafra, que estiveram presentes lá. E foram algumas, né, de mais organizadoras do evento de ontem. Enfim, nós não tratamos de tudo aquilo que gostaríamos aqui. E nenhuma entrevista vai ter esse poder. E é por isso que ela tem que ser insistente nas pautas, ao longo de programas e mais programas. Isso temos feito sobre isso, sobre outras questões mais dos tempos modernos, aí tudo. E creia, o interesse, e desta vez também não é só em função do Dia Mundial de Conscientização, é porque a gente tem incluído essas pautas sistematicamente dentro do programa por achar que assim a gente cumpre com a nossa missão aqui, né, de ajudar a vocês todos com o conhecimento, e sempre dependemos para isso dos nossos entrevistados. E hoje, no que dependeu da Sueli, você está de parabéns. Foi muito boa a entrevista da Sueli. Muito obrigada, viu, Daércio? Eu gostaria só de ressaltar mais uma informação, que eu acho que é bastante importante. Todo o atraso, Daércio, precisa ser investigado. Então, tem frases de senso comum. Então, às vezes, a mãe está vendo, mas tem outra pessoa invalidando isso, né? O familiar mais próximo, o cuidador mais próximo está vendo. Tem alguém, não, mas o pai também demorou para falar. Não, mas o tio também apresentava isso. Todo atraso precisa ser investigado. Nós não temos, cada criança tem seu tempo. Tem que enfrentar.
A gente tem dentro do desenvolvimento infantil marcos do desenvolvimento, habilidades esperadas para cada faixa etária de idade. Então, todo atraso precisa ser investigado. Não existe cada criança tem o seu tempo. Isso só atrapalha a identificação precoce, o diagnóstico precoce e o início do tratamento. Nem se a gente não fechar um diagnóstico, a gente já precisa iniciar a intervenção, porque atraso precisa de estimulação, tá, Daércio? Então, se a criança tem um atraso de fala, com 2 anos não está fazendo frases com 2 palavras, por exemplo, se a criança não olha ou olha poucas vezes quando chamada pelo nome, prefere brincar mais sozinha, apresenta movimentos repetitivos, como balançar, flapping de mão, balançar mãos, o tronco, rodar no próprio eixo, alinhar objetos, empilhar objetos, abaixar para ficar olhando, então fica muito tempo nessas atividades repetitivas, aparenta ter algum desconforto sensorial, então uma hipersensibilidade, então ao som, então tampa os ouvidos, não gosta do toque, ou uma hipo, crianças que se machucam, precisa dar ponto, mas parece que não estão sentindo tanta dor. Então, a expressão facial mais neutra, não compartilha atenção, não traz itens para te mostrar, né? Não aponta ou não olha quando você aponta, ou faz tudo isso de maneira pouco frequente. A gente precisa investigar. Atentos aí, viu? Muito obrigado. Foi ótima a entrevista, viu? Muito obrigada, Foi muito Daércio. Nós vamos ter um simpósio aqui em Matão, que eu gostaria também de avisar. Claro. No dia 29 de abril, sábado de manhã, o primeiro simpósio regional de autismo de Matão, com a participação do Dr. Renato Arruda, do Instituto Glia de Ribeirão, que é um neurologista, e nós vamos ter várias palestras. E fique tranquila, porque até lá nós vamos ter tempo aqui, faremos isso com um grande prazer, viu? Nós estamos à disposição, viu, esse simpósio aqui, depois nós precisamos já pautar para que outros profissionais venham divulgá-lo aqui. Muito obrigado, viu? Muito obrigada.